Olá, aqui é a Maju e nesse vídeo eu vou trazer os principais aspectos astrológicos dessa semana, do dia 16 ao dia 22 de setembro, de acordo com os meus estudos e percepções sobre astrologia. Nós estamos na semana de transição entre a energia de Virgem e Libra, entre o corpo, de estar em si, e a conexão com o outro, as trocas, as ideias, as relações. Então imagina o seguinte, se você tivesse ultrapassado, se você enfrentasse ou resolvesse as provações e os desafios que se manifestaram para você esse ano, se aquilo que te impediu de chegar em algum lugar não fosse mais um impedimento, se esse bloqueio ou crença ou um desafio, se isso nem existisse mais na sua vida, aonde você estaria? Quem você seria? É com essa energia e com essas reflexões que a gente começa essa semana. Fica comigo nesse vídeo até o final para compreender e aproveitar esses movimentos planetários dia a dia ao longo da semana. Se você é novo por aqui e está em busca de autoconhecimento e de conexão com o universo, já se inscreve no canal, assim como está aparecendo no vídeo, e ativa as notificações para receber os próximos vídeos. E se você já me acompanha por aqui, já está inscrito no canal, já deixa aquele like e lembra depois de compartilhar o vídeo com outras pessoas que possam se inspirar com esse conteúdo, com essas informações. Na última semana, nós tivemos vários aspectos de tensão com Júpiter, questões de altas expectativas ou questões de poder, questões de exageros. Nós também tivemos oposições a Netuno, os altos e baixos de energia, a montanha-russa que eu falei. Inclusive, muitas pessoas sentiram uma baixa de energia física mesmo. Além disso, a gente teve uma lua cheia em Peixes e Saturno formando uma conjunção com o Nó do Sul, que são dois indicadores de uma liberação. E essa liberação que estava e está acontecendo, bom, algumas pessoas sentiram isso com uma experiência bem tangível, talvez algum fechamento de ciclo desafiador, talvez uma doença e uma liberação física mesmo, mas a liberação mais importante não era sobre algo externo, e sim a liberação de algo emocional, algo interno que cada um de nós está sendo convidado a soltar. Um padrão antigo, profundo, algo muito pesado e intenso, talvez uma crença que você sustentou e sustentou toda a estrutura e o plano que você montou para a sua vida e que isso está caindo por terra. E quando a gente se depara com uma construção tão grande, com um padrão tão antigo e tão contínuo na nossa vida, nós precisamos ter muita coragem e até uma estrutura e um apoio para conseguir deixar isso para trás, para conseguir transformar a nossa realidade. E é exatamente esse tema que a gente está trabalhando com os eclipses nesse eixo Câncer-Capricórnio, que são os dois signos onde os eclipses vão estar acontecendo até julho de 2020. Então, nós tivemos ativações dos nodos, onde acontecem os eclipses, em janeiro, em março, em julho, agora em setembro, esses pontos são tocados novamente. Não tão forte, nem perto do que foi em janeiro e julho, que foram quando os eclipses aconteceram, mas esses aspectos menores de conexão com os nodos são tocados para que a gente possa ir tomando consciência dessa liberação, desse desafio de evolução da nossa alma. O nosso karma, ele vai se apresentando à medida que nós estamos prontos para eles. Os seus karmas são situações que você mesmo escolheu, que te desafiam, que te movem, que te confrontam, que te motivam. E essa semana nós temos dois aspectos que me parecem os mais importantes, com os dois gigantes que são Júpiter e Saturno. E, em síntese, esses aspectos nos trazem a seguinte questão, a seguinte reflexão. Se você está diante de uma grande oportunidade de mudança, o que você está esperando? Essa é a pergunta. Júpiter passa literalmente a semana inteira em quadratura com Netuno, que é um aspecto que a gente precisa estar muito atentos, porque se trata de um bloqueio de visão. E justamente a indicação de que algo muito importante está oculto. E não é qualquer coisa, né? E o que acontece é que talvez o que está bloqueando a sua visão dessa coisa importante seja você mesmo. Uma parte sua que não quer olhar para essa situação, que não quer enxergar a coisa. Você já se perguntou o que é que você não está querendo ver? O que você não quer enxergar?
Você pode tapar os olhos, pode fingir, pode não querer encarar a realidade, mas a verdade continua lá. A realidade é o que é e ela sempre retorna. Tem uma frase que eu adoro que diz assim: existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e a verdade. E esse aspecto de Plutão e Netuno é um indicador de que algo está para se tornar visível, que a realidade está bem diante dos seus olhos e que agora você precisa lidar com ela. Uma vez que nós tomamos consciência, nós não podemos mais fingir que algo não existe. Quando Júpiter entra num signo, e é importante entender o movimento de Júpiter, ele entra para ficar 13 meses naquele signo. Então, além dele dar um ritmo de um ano inteiro, Júpiter é o indicador de em qual assunto nós vamos evoluir naquele período. E o aspecto que Júpiter faz essa semana não é o primeiro e nem o segundo encontro com Netuno. Ou seja, nós já estamos trabalhando nessa quadratura de crescimento desde o começo do ano, né? Mais precisamente, Júpiter formou 3 quadraturas com Netuno em 2019, que foram esses 3 pontos de reflexão e de etapas pontuais do nosso processo de crescimento nesse ano. O primeiro foi 14 de janeiro, a segunda quadratura foi 13 de junho e a última quadratura é essa semana. O ponto exato, o grau exato é 22 de setembro, mas como eu disse, a gente vai sentir a semana inteira. E a grande pergunta, né, falando agora em português, sobre esse aspecto é o seguinte: você está consciente do seu crescimento? Qual foi o maior crescimento até agora em 2019? O que você expandiu? O que você amadureceu no seu interior esse ano? Você já tomou a lição de Júpiter? Esse é o último ponto de encontro de Júpiter com Netuno, essa quadratura, que fala que é hora de incorporar esse aprendizado, né? Júpiter, ele é expansão, é o planeta da manifestação. Então, sempre que Júpiter está presente, mesmo que seja uma quadratura, mesmo que seja um aspecto de tensão, também estão presentes oportunidades de crescimento, né? Talvez seja por isso que Júpiter seja considerado o planeta da sorte, porque você sabe, sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. É quando nós estamos prontos para algo. E essa tensão é um ponto de parada para refletir aquilo que nós estamos manifestando, aquilo que nós estamos expandindo. Ainda mais depois de uma lua cheia em Peixes, que é o signo dos sonhos. E aí eu trago a seguinte reflexão: você é uma pessoa que faz esse caminho do sonho até a realização, ou você é uma pessoa que deixa que os seus sonhos sejam só sonhos, sabe? E sem julgamento, se observe. Observe como que você está atuando em relação a si mesmo. Como que você lida ou enfrenta as suas próprias inseguranças. Como que está sendo o seu próprio crescimento na prática. Na quarta-feira, dia 18, um dia bastante reflexivo, Saturno fica direto. Saturno é o senhor do tempo, na mitologia é o deus Cronos, o deus do tempo cronológico. E as questões do tempo se tornam mais nítidas e presentes do que nunca. Os limites, as responsabilidades, as exigências, o envelhecimento, a paciência, as consequências, a morte, o começo, o meio, o fim. Amadurecer, que negócio intenso. Há mais de 60 anos, a Simone de Beauvoir já disse que as mulheres aceitam o papel de submissas para evitar a tensão envolvida na construção de uma existência autêntica. E eu diria que não são só as mulheres, mas o ser humano faz isso, foge disso, não só pela submissão, mas de diferentes formas, porque existe uma tensão envolvida na construção de uma vida autêntica. E essa tensão existe por vários motivos, tanto porque nós buscamos constantemente a sensação de pertencimento, mas também porque construir uma vida autêntica não é e está longe de ser algo automático. Autoconhecimento não é automático, senão todas as pessoas viveriam conectadíssimas com a sua essência. Mas não é assim que acontece. São muitas setinhas nos puxando para baixo. São crenças e conceitos formados ao longo de toda uma vida. E ser responsável pelo seu próprio bem-estar, pela sua própria felicidade, tem um desgaste. Mas é justamente essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, que nos permite sermos livres, que nos permite a liberdade.
A gente precisa se manter consciente e presente e com muita coragem para seguir os nossos instintos. E não é uma questão de força ou competência, de idade ou de educação. Às vezes é mais fácil enfrentar um desafio externo, uma crise, uma tragédia, do que responder ao desafio que vem de dentro de nós, que é o impulso de se arriscar, que é o desafio de crescer. Ainda na quarta-feira, Marte forma um trígono com Plutão, que justamente é esse movimento que nos convida a dar esse pulso, é o impulso da sua força interior, o momento de se conectar com o seu poder pessoal, de tomar uma decisão, né? Decidir não é pensar sobre algo, decisão é ação. Marte é o deus da ação, Plutão é o deus da transformação, por isso tem uma decisão envolvida. E mesmo que seja uma decisão difícil, é a sua vida que está passando. Se você não fizer nada, nada será feito. Então aproveita esse dia para construir, trabalhar, produzir, canalizar a sua energia criativa e ativa em algo positivo. No domingo, dia 22, Mercúrio forma uma quadratura com Saturno, uma conversa difícil. E às vezes as conversas difíceis são as que mais nos ensinam e mais nos apoiam. Quando tem honestidade, quando tem uma intenção de crescimento, a gente pode realmente aprender muito e evoluir muito com os nossos parceiros, os nossos mestres nessa jornada da vida. Esteja presente, esteja contando e conectado consigo mesmo. Eu te espero lá pelas redes sociais para a gente seguir conectado. Os links estão todos aqui embaixo. E tem algumas surpresas para essa semana. E lá vamos nós para mais uma semana juntos. Lembra de curtir o vídeo, deixar o seu like, comentar, compartilhar, porque tudo isso é muito importante para a gente pulsar juntos nessa conexão, para a gente seguir expandindo isso. Uma grande semana para todos nós. Satnam.